Bom dia, tarde, noite, a madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro Laranja Mecânica, que é um dos maiores clássicos da distopia e se tornou também um dos maiores clássicos do cinema, na visão do diretor Stanley Kubrick, que é um livro que é 8 ou 80. O público ou adora ou detesta, né? E quando você lê, assim, é com razão. Acho que hoje em dia, né, as pessoas já sabem mais ou menos o que esperar desse livro, porque já é um livro já popular. E tem, se você nunca viu o filme, você já viu uma imagem do filme, né? Então tem várias imagens muito icônicas desse filme, deixam bem claro assim, essa temática visceral, né, que já te informa mais ou menos se você gostaria de assistir ou não, né? Acho que ninguém vai assistir um filme como Os Jogos Mortais sem saber que você vai ver sangue, ou um filme de super-heróis sem saber que você vai ver explosões em 3D na sua tela. Ninguém vai ler ou assistir Laranja Mecânica, né, sem esperar uma distopia que é bem ácida e bem visceral em muitos níveis. Então essa análise aqui é sobre o livro, focado na história do livro, que é muito fiel, né? O filme e o livro são muito fiéis, então acho que só o final assim que é mais diferente mesmo. E essa análise é tanto para leitores que têm curiosidade sobre a literatura, né, sobre os livros e tudo mais, né, como também para escritores e escritoras que querem também contar as suas histórias e querem melhorar a sua escrita criativa com uma análise de um livro que já faz sucesso já há décadas. Então, começando o conteúdo, são 3 tópicos aqui, e o primeiro assim, que chama muita atenção nesse livro aqui é a sua linguagem única, singular e bem interessante, porque o livro é narrado em primeira pessoa pelo Alex Delarge. E o Alex, ele fala com muitas gírias e ele não contextualiza essas gírias. Alguns você entende logo de cara, né? Ele quando fala, eu videei, isso quer dizer eu vi, né? Ou então, isso aqui é muito horror show, uma palavra só, horror show. É muito tipo irado, muito da hora isso. Então algumas palavras você consegue pelo contexto entender, outras você vai aprendendo enquanto vai lendo. Você lê a palavra 2, 3 vezes e aí você vai ligando os pontos e vai entendendo o que ela significa. Na edição nacional tem um glossário aqui no final do livro que traduz todas essas gírias que eu optei por não ler enquanto eu li a história. Eu optei por embarcar direto, que o livro ele foi publicado na Inglaterra sem glossário nenhum, né? Então eu quis ter essa experiência sem realmente contexto. Inclusive, uma coisa interessante do filme, né, é que o Alex Delarge, ele também narra o filme, ele vai narrando o que está acontecendo, o que ele está pensando, o que aconteceu com ele. E aí essa linguagem dele é bem bem presente também no filme, graças a isso. Mas no filme tem o auxílio visual. Então você está vendo o que está acontecendo, e por mais que você não entenda a palavra, você está entendendo a história. Aqui, essa linguagem acaba desorientando um pouco o leitor, mas de forma também a criar imersão no mundo que é caótico, que é confuso, sabe? Que as coisas não fazem muito sentido, né? Então, essa é uma das temáticas desse livro. E quando a gente tem casos assim, de juventude perdida, que é um dos temas desse livro, geralmente vem conectado, né, com essa sensação dos jovens de estarem confusos, perdidos na vida, e eles mesmos passam a ter um desapego da lógica, um desapego às regras, né? E aí isso tudo acaba sendo bem representado através da linguagem. Um outro livro que também trabalha com linguagem, são coisas curiosas dessa época, né, desses livros, né, é o 1984, do George Orwell. Só que de outra forma, enquanto o Laranja Mecânica ele cria uma linguagem própria. Tá vendo isso? É só começar a gravar, cara. É só começar a gravar. Impressionante. O ranço. No George Orwell, 1984, tem a questão que o Estado revisa o dicionário, exclui palavras arbitrariamente
E é crime você usar uma palavra que não está no dicionário, no caso de 1984. Então, isso significa, nesse caso, que o Estado está controlando o discurso da população através da linguagem, através do dicionário. Enfim, são abordagens diferentes de como trabalhar com a língua e com a linguagem. No caso da mecânica, tem essa linguagem singular, né, que funciona para imergir o leitor no mundo de forma desorientadora, mas ainda assim imersiva, e também de dar toda uma cara, todo um feeling, né, único nesse livro. O segundo ponto é que o enredo desse livro ele é cíclico. Sempre que um autor quer trazer uma coisa assim muito diferente e que pode desorientar o leitor, é importante o escritor também apresentar elementos que ajudem o leitor a se manter orientado. Dá vontade de, falando de mecânica, né, dá vontade de botar na porta do vizinho, né? E partir para ultraviolência, horror show às vezes. Enfim. Então, esse livro se divide em 3 partes. A primeira parte é basicamente o Alex Delarge e a gangue dele fazendo maldade pra caramba. Maldade sendo maldade. A segunda parte, eu não vou dar spoiler não, mas a segunda parte em diante vem as consequências dos atos do Alex Delarge. Eu diria assim, sem dar spoiler, que a segunda parte são as consequências pessoais para ele, e a terceira parte são as consequências mais sociais, sabe? Que mostra também, expõe também uma visão assim de que nem todo mundo é só vítima, sabe? O Alex Delarge, ele é um problema para a sociedade, sabe? Ele é basicamente o vilão da história. Mas isso não quer dizer que também ele seja a única parte ruim da sociedade. A gente vê como que a sociedade também tem vários problemas que estão em conjunto com essa juventude perdida desse livro. E aí, a estrutura da narrativa rola um ciclo, né? No primeiro ato, no segundo e no terceiro. Alguns elementos vão... Como é o seguinte, todos os elementos que estão no primeiro ato, eles voltam ao longo da história, mostrando ali nuances, mostrando ali consequências. Então isso é uma coisa muito importante, porque muitos autores acabam, assim, no segundo, no terceiro ato do livro, apresentando novos elementos, e isso acaba deixando, assim, abrindo histórias novas, abrindo atos novos, abrindo... Fugiu a palavra. Abrindo arcos narrativos novos no momento em que a história deveria estar partindo da conclusão, sabe? O leitor, quando passa da metade do livro, de qualquer história, ele já está gostando já dos elementos que você apresentou, senão ele não estaria te acompanhando, e o que ele quer é ver esses elementos que ele já conhece. O leitor não está interessado em ver elementos novos, sabe? Depois que a história já está avançada. Então, há exceções à regra, lógico, mas geralmente para um livro, é mais um livro, sim, que no caso aqui é um livro único, né, um livro standalone, não é metade do livro em diante não é a hora de você abrir novos arcos narrativos. Então, tudo que você tem que saber nesse livro é apresentado no primeiro arco. O segundo tem umas novidadezinhas, né, mas que estão ainda colaborando com a história. E o terceiro é basicamente só os elementos que já existiam, só que agora chegando a um arco final, né, dessa narrativa. Então, isso ajuda a orientar o leitor. Outro livro que eu já falei aqui no canal que faz isso é A Festa de Fogo, do Leonel Caldela. Eu acho que não lembro agora se eu já fiz a análise do livro. Se não fiz, eu tenho que fazer. Mas já citei esse livro várias vezes aqui já. Também, na Festa de Fogo do Caldela, também é uma história cíclica, tem a ver com profecias, tem a ver realmente com noções de passado, presente e futuro. Então, o Caldela funciona muito bem, dá uma narrativa cíclica, só que de uma outra forma bem diferente. Aqui, no caso, é realmente a forma como o autor apresenta o tabuleiro e as peças desse tabuleiro no começo, e ao longo da história, essas peças vão se movendo, se realocando na narrativa. Por fim, o terceiro ponto é que esse livro aqui ele não tem pudores. E essa é a parte que define esse livro como algo assim tão 880,
tão como um livro que não é para qualquer um. Então, se você não tem interesse em um livro que vai ter violência, vai ter cenas de crime sendo narradas, sabe? Em que vai ter cenas assim, de sofrimento, de vários níveis de sofrimento. Então, as pessoas desse livro, acho que todos os personagens desse livro estão sofrendo em algum nível, sabe? Eles sofrem em algum nível em algum momento. E é um sofrimento assim, físico, é um sofrimento psicológico, é um sofrimento emocional, sabe? Um sofrimento intelectual, sabe? Então, o livro trabalha com vários tipos de agressão, vários tipos de violação aos direitos humanos em muitos pontos. Ele narra, né? Quando o Alex Delarge vai cometer um crime, esse crime é narrado. Quando ele espanca um inocente, é narrado. Quando ele invade uma casa de uma pessoa, é narrado. Cada ato dele. O autor não chega a ser assim explícito demais, até pela linguagem singular desse livro. Eu acho que isso ajuda a não ficar também uma coisa muito assim, explícita. Mas ele narra assim com clareza, fica bem claro o que está acontecendo. Ele não omite informações e nem diminui informações. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que ele foi assim, no tom certo entre narrar essas cenas viscerais, mas sem também partir para um lado mais escatológico também. Ele não fica também regurgitando, sabe, em cima dessa parte grotesca, mas ele mostra sem segurar não, sabe? Ele realmente, quando ele tem que narrar, ele narra. Então, esse livro não tem pudores. Eu admiro livros que se desapegam de pudores, mas isso é um ponto que é essa faca de dois gumes. Acho que o escritor, ele ganha muito, mas também se arrisca a perder muito também quando ele bota isso. Eu acho que o mais importante é esse tipo de cena também não ser assim, só violência assim, escatológica sem necessidade. Tem muito autor também que eu acho que acaba narrando assim, cenas muito grotescas pelo fator de choque, sabe? E parece que o escritor está fazendo uma coisa tipo, olha como eu sou corajoso, olha como eu trato de assunto que os outros não tratam, sabe? A bruxa come criancinhas, então eu narro a bruxa comendo uma criancinha, literalmente. Eu acho que isso tem que ter algum propósito para a história, tem que informar algo para o leitor, tá? E não só ficar apostando nesse fator de choque, né? Eu acho que o fator de choque puro é uma coisa assim que eu particularmente não gosto. Eu gosto de ter sim elementos viscerais, mas que tenham algum propósito dentro dessa narrativa e não que fiquem só banho de sangue sem necessidade o tempo todo. Minha opinião pessoal, tá? Minha opinião individual de um mero mortal. Toda opinião é pessoal, né? Mas por isso que eu falo, minha opinião individual de um mero mortal. Essa é a minha opinião, né? Então, talvez você discorde de mim, mas aí que tá. Né? Eu acho que são níveis de violência que os autores já apresentam, filmes apresentam, etc. Tem quem opte por não ter violência, para justamente não ofender ninguém, não espantar ninguém. Tem alguns que erram a mão na violência, acho que é para apostar num público que gosta disso, né? Então é um público bem de nicho, e tem quem busca ali uma certa harmonia entre apresentar sim violência de forma que vai espantar quem é mais sensível e faz parte, mas também sem exagerar demais a um ponto que fica uma coisa sem propósito. Então eu gosto desse nível assim, né? Se você botar tipo violência 0 e violência 10, sendo 0 nenhuma e 10 sendo violência gratuita, eu gosto de uma violência nível 6, 7, talvez um 8, né? Se fosse existir alguma escala de violência dentro da narrativa, que eu improvisei agora que eu estava falando. Enfim. Então, esses são os 3 elementos que eu mais gostei nesse livro, que eu acho que são que definem esse clássico, e acho que, sinceramente, são os elementos que fizeram esse clássico ser o que ele é hoje em dia para a nossa cultura popular, sabe? Acho que essa linguagem singular interessante, esse enredo cíclico que ajuda o leitor a acompanhar a história do início até o final, e essa narrativa sem pudores, que aborda os temas que tem que abordar, da forma como tem que abordar, que acaba espantando parte do público, mas também a parte que não se espanta geralmente acaba gostando ainda mais dessa história. Manda aqui embaixo uma distopia que você goste. Eu, inclusive, fiz esse livro aqui, eu li, porque eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei qual que eu deveria ler. Se era Clube da Luta
ou Laranja Mecânica, e foi esse que venceu. Eu tenho outras distopias, eu tenho 1984 que eu não li ainda, eu vi o filme, mas eu não li o livro ainda, eu tenho que ler também. Então manda aqui embaixo a sua distopia favorita para a gente poder expandir esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém pode se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.